Fala aí, seus dependentes, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser um pouquinho mais diferente, mais específico, porque muitos homens vão passar por isso e vão acabar se identificando. Para os homens da fase jovial para adulto, a gente passa pelo que a gente chama de alistamento militar. Muita gente é dispensada por problemas psicológicos, familiares, financeiros, mas também muita gente é chamada para servir o exército brasileiro e se tornar um soldado recruta. O alistamento militar ele é obrigatório, portanto, você querendo ou não tem que fazer esse alistamento. Lembrando que esse vídeo aqui é apenas uma opinião, coisas que eu fiz e que eu não fiz dentro do quartel e minhas vivências, experiências, lições que eu tirei disso. É um vídeo sobre minha trajetória no exército e, claro, a parte financeira, contando sobre essa parte financeira, que lá dentro é muito importante e vocês vão entender o porquê. Então fica até o final desse vídeo para ver o que eu aprendi, as lições que dá para tirar aqui do mundo afora, como eu gerenciei o meu dinheiro, administrei ele, como eu fiz para ganhar mais lá dentro do quartel mesmo. Então fica até o final desse vídeo que você vai entender tudo isso. Antes de tudo, já deixa o like aí para fortalecer o conteúdo, porque eu vou falar sobre finanças e um modo de viver de uma forma um pouquinho mais diferente, que eu nunca tratei aqui, né? Até porque eu nunca tinha passado por isso. Então vai ser tudo mais novo. No final do vídeo, eu vou contar uma coisa que eu fiz e que eu não poderia fazer, porque eu poderia ser punido por isso, mas eu não me arrependo. Então fica até o final desse vídeo para entender o que é. Confesso que valeu muito a pena. Eu vou começar com a parte mais mental e emocional, com as lições e a mentalidade, né, em geral, que a pessoa tem que ter lá para não surtar lá dentro. E depois eu vou tratar da parte financeira. Começando brevemente pelo alistamento. Eu tive que fazer 2 entrevistas, e na primeira era sobre questão mais médica, se eu tinha algum problema físico, algum osso quebrado, ou alguma doença, algum problema respiratório, alguma coisa assim. Daí, claro, tinha que trazer o documento ali pra realmente mostrar que tu tem isso, não é só falar também. Sim, teve que ficar pelado num momento, mas foi só por alguns segundos. Ok, fui apto. Próxima fase. Normalmente o pessoal só libera o cara quando tá com algum problema, tipo de osso quebrado, ou algum problema físico, enfim, em geral, assim. A maioria passa pra segunda fase, né? E essa segunda fase já foi um pouquinho mais uma entrevista mesmo, falando sobre a minha vida, se eu tinha algum problema familiar, algum problema financeiro, ou se tinha algum osso quebrado de novo, dava pra reafirmar isso, mostrar os documentos, o que eu trabalhava, se eu trabalhava, o que eu estudava, se eu estudava. Então, era uma entrevista mesmo, como se fosse uma entrevista de emprego. Só que daí ali tem gente que tá sendo obrigatório a fazer esse alistamento, né? Essa é a diferença. E o principal de tudo, se eu queria servir ou não. Eu respondi que não, eu não queria servir. Eu tava no meu último ano do curso de eletrotécnica, que eu faço lá, são 4 anos e meio, então eu tava no meu último ano e depois tirei o estágio obrigatório, e eu não queria ter que atrasar todo esse ano, mas deu o que deu, né? Eu acabei entrando ali, fui apto e beleza. Então, eu não queria atrasar esse meu ano de estudos, né? Mas, por dentro, eu confesso que eu até queria. Eu penso no seguinte, mano, a vida é só uma. A gente tem que viver, adquirir experiências, vivências, aproveitar, mesmo que no desconforto. Por dentro, eu ainda tava um pouco em dúvida se eu queria ou não ir. Eu pensando, assim, que eu poderia deixar de lado uma experiência muito louca. Então, eu respondi meio que sem convicção. Eu não respondi, não, eu não quero ir, eu não posso ir, eu não, tá ligado? Eu não respondi assim. Eu respondi, não quero. As pessoas acabou percebendo isso também, né? E acabou sendo apto, né, pra participar ali desse serviço obrigatório. Tá apto? Ok. Agora você vai subir no ônibus, partir pra 300 km longe de casa, 6 horas de viagem de ônibus, show de bola. Eu vou fazer o quê? Vou reclamar? Não ia adiantar de nada, só ia piorar as coisas. Então o que eu tive que fazer é tirar o máximo de aprendizado sobre isso. O primeiro mês, com certeza, foi o mais puxado, mais pesado, mais maçante, mais tenso, com certeza. Até se adaptar com o lugar, com o ambiente, com as pessoas, a gritaria, a correria ali no começo, de todo lado, dormir tarde, acordar cedo, comer mal, comer pouco também, porque a gente corria demais, a gente gastava muita caloria, e com isso eu emagreci em torno de uns 10 quilos. Eu saí dos meus 76 quilos pra 63, foi mais de 10 quilos aí que eu perdi. Eu já tava magro, sem força direito, só nesse primeiro mês. A gente passou por diversas instruções, foi tanto teórico, em questões de história do Brasil, quanto práticas de realmente rastejo, de se machucar, de atirar, de correr, enfim. Claro, nada se compara ao que era antes, né? O que era antigamente, o que o meu avô contava e essas coisas assim. Mas a gente passou por uns bocados assim, na hora. A gente até ficava meio indignado, frustrado. Mas agora que a gente já passou tudo isso, a gente dá risada disso tudo, sabe? A gente se lembra e é divertido. Até porque tudo passa. Teve uma coisa que eu aprendi nesse tempo, nesse 1 ano de quartel, tirando o serviço e fazendo coisas que eu não gostaria de fazer, é que tudo passa. Tudo é passageiro, das coisas boas até as coisas
ruins. Temporais são temporários. O meu tio me falou uma máxima quando eu tava meio desnorteado das ideias lá dentro do quartel. Ele me mandou um áudio e falou que a dor é passageira, mas a glória é eterna. Eu refleti bastante sobre essa frase e isso me fez bem, porque eu tava meio desnorteado, né, das ideias. E é difícil manter a sanidade mental lá dentro, porque é você e mais uns 50 caras de lugares e becos diferentes morando no mesmo alojamento. E isso causa uma confusão enorme. Tinha preto, branco, pardo, rico, pobre, classe média, tinha gente de tatuagem, sem tatuagem, tinha filho único e gente que tinha 4 irmãos. Então todo mundo tinha realidades diferentes, mas estavam no mesmo lugar, na mesma situação, fazendo as mesmas coisas. Eu não gosto de dizer que a gente tá no mesmo barco, porque a gente não tá, vamos concordar. As pessoas são diferentes, lidam com as situações de uma forma diferente. Eu prefiro dizer que a gente tá no mesmo mar, alguns com navios e outros com uma canoa, um bote. Eu gosto dessa analogia e eu usei ela aqui pra me referir à questão mental e financeira das pessoas. Tinha pessoa que acordava e reclamava de tudo, que tinha mais um dia que o sol nasceu, e outra pessoa que acordava e agradecia que mais um dia o sol nasceu. Uma coisa que eu percebi e que me fez querer sair o mais rápido possível de lá é que é muito difícil viver com gente depreciativa, que reclama de tudo, vê o lado ruim em tudo, faz tudo mal feito, tudo jogado, gente cansada mesmo, que não quer nem fazer o mínimo e que ainda querem colher bons frutos. Mas não tem como tu plantar cenoura e colher alface, sabe? Meio que não faz sentido. É o básico, é o ditado padrão. Pra colher tem que plantar, e pra colher o que você quer tem que plantar o que você quer colher. O batalhão que eu servi foi de logística, então não tinha tanto treinamento quanto a infantaria, cavalaria e esses mais do front. O meu era mais manutenção, apoio, suprimento, transporte. A gente trabalhava mais com a parte manual mesmo. Eu trabalhei na questão da manutenção dos blindados, aqueles tanques de guerra. Eu tive o privilégio e a oportunidade de trabalhar com coisas que pessoas nem sequer imaginam, né? Questão de tirar e colocar um motor de um blindado, arrumar algumas peças, colocar e tirar o tubo dos blindados também. Andar de blindado é muito mais rápido do que vocês pensam, aliás. Existem vários tipos de blindados, né? Tem o aquático, o terrestre, tem o antiaéreo, e normalmente eles são divididos entre a torre, que é a parte de cima, onde tá o tubo do blindado, onde atira normalmente, e o chassi, que é a parte de baixo, onde tá o motor, onde ele anda, né, normalmente. A parte mais mecânica. A parte de cima, a torre, ela é a parte mais elétrica e eletrônica, e a parte de baixo é mais mecânica. Então eu tive uma coisa que eu não posso negar, que foi experiências únicas. Eu andei de blindado, uma coisa que eu nunca mais vou fazer na minha vida, pelo menos eu espero, né. Trabalhar lá, com certeza, era a parte mais legal daquele batalhão. Eu só tenho a agradecer por trabalhar com superiores tão gente boas, tão legais, e que eles ensinavam de fato a fazer as coisas, e explicavam o porquê disso. Eles eram bem diferentes dos outros, eles não ficavam cobrando coisa errada, fazer ele tirar a grama do chão. Eles realmente trabalhavam lá. Tinha superiores de outras seções, de outras companhias, que eram nojentos, sabe, de trabalhar com eles, ou conviver por perto, porque eles te tratavam como lixo, como um animal, ou como uma criança, que não sabia direito o que estava fazendo, te tratava muito mal. Mas enfim, são coisas do quartel, né? Sempre vai ter gente assim, independente do lugar, não é só no quartel. Tinha muita gente que eu considero que tinha um pensamento infantil das coisas, que pensava, eu nem queria estar aqui, então eu não vou fazer, ou vou fazer mal feito. Isso pra mim é um pensamento muito infantil. Só faz o que tu tem que fazer e fechou, tá ligado? Eu fico muito feliz por ter sido reconhecido pela minha dedicação e minha vontade de aprender. É muito bom quando você é reconhecido dentro de onde você trabalha. Eu viajei pra outras cidades, fiquei fora com os meus superiores pra fazer uma missão em outras cidades e tudo. A gente saiu depois do expediente, né, pra comer pizza. Foram momentos muito marcantes, de fato. Eu até ganhei uma caneca que tá aqui. Essa aqui é a caneca que eu ganhei com meu nome, com a seção dos blindados. E esse aqui é o quadro que eu comprei lá no quartel pra ficar marcado, né, onde tá o pelotão inteiro e minha foto ali, tudo com a boina, porque é uma coisa realmente marcante, né, pra minha vida. Eu nunca imaginei que faria isso, de sair pra outras cidades, outros quartéis, concluir uma missão que a gente tinha que fazer, comer pizza com eles, conversar, e a gente foi até uma mini praia, digamos assim, ali no local, e a gente percebe esses relacionamentos assim fora do quartel, que eles não são só nossos superiores. Depois do expediente, sem a farda, eles são parceiros. Ser uma pessoa proativa, dedicada, disposta a aprender, vale a pena. Um sargento falou pra mim, quando eu tava já indo embora, né, ele tava de férias, ele mandou uma mensagem, ele falou o seguinte: mesmo que não fosse da tua vontade, nunca se mostrou indisposto a ajudar. E isso me tocou bastante, porque de fato, eu sempre quis parecer que eu queria ajudar. E de fato eu queria estar lá, porque eu gostava disso. Eu sempre tava lá para o que precisasse. E a lição que eu tirei de tudo isso, da questão da minha sessão onde eu trabalhei, é que o relacionamento é a chave para se dar bem, independente do ambiente. O jeito que você se comporta,
porta, o jeito que você se comunica, é fundamental mesmo. Mas agora, por outro lado, tinha muita gente ruim e burra. Mas eu não digo gente ruim e burra de escolaridade, eu digo de falta de humildade, falta de parceria, uma pessoa cansada, reclamona, que fazia tudo jogado, caloteira. E o problema de viver com pessoas assim é que você acaba pegando meio que as manias delas. Essas pessoas assim sugam tua energia o máximo possível, até um ponto que chega que você vai começar a reclamar e se tornar parecido com elas. Você começa a pensar em coisas que não deveria pensar e que nunca tinha pensado antes. Tinha gente que roubava muita coisa dos outros e achava bonito, achava normal, né? Roubar a coisa dos outros e ainda se gabar disso. O que acaba sendo um problema, porque não tinha como tu se afastar dessas pessoas, porque tava tudo no mesmo alojamento. E chegava um ponto, às vezes, que até eu me pegava falando: ah, a pessoa roubou meu calção, vou roubar o calção de alguém. Não é assim que funciona. E eu nunca tinha pensado isso, mas eu consegui me controlar bem com o passar do tempo, né? Mas eu tava tomando atitudes e tendo pensamentos que eu não tinha antes. E eu comecei a me tornar uma pessoa pior do que eu era, em questão de mentalidade e de atitudes. Foi aí que eu percebi que eu não podia perder meus velhos hábitos e costumes. Eu voltei a ler, eu voltei a estudar, voltei a escutar minhas músicas, voltei a treinar. E essas coisas começaram a melhorar com o tempo. Fique perto de pessoas boas, com caráter bom, uma mentalidade boa de crescimento, que sejam dispostas a fazer as coisas e dispostas a aprender mais, que você vai ser assim também. Fique longe de pessoas medíocres, que só reclamam, não querem fazer nem sequer o mínimo, que fala mal dos outros pelas costas, que é uma coisa que eu vi muito lá dentro. Mas também eu fiz amizades que eu vou levar pro resto da minha vida. Eu não vou me esquecer. A gente até tá se falando aqui fora do quartel, porque a gente não quer perder aquele contato, né? Lá dentro, se tem uma coisa que eu aprendi muito, foi a questão da confiança. Nem todo mundo merece a sua confiança e a sua generosidade. Tem gente que só quer pegar uma coisa tua e vazar, só quer se aproveitar. Eu emprestei dinheiro pra gente que eu nem sequer conhecia, que eu achava que conhecia, né? Mas obviamente eu não conhecia, porque não fazia nem sequer um ano que eu tava ali no quartel, eu tava emprestando dinheiro pros outros, acreditando nas historinhas das pessoas e com a carinha triste delas. Isso foi claramente burrice. Mas, por algum motivo, naquela hora, eu achei que faria sentido emprestar ali, pô, tá precisando, tá ligado? Achei que valeria o teste. Mas pro final do vídeo ali, eu vou mostrar como e por que eu perdi, ou deixei de ganhar, não sei qual é que é a melhor forma de falar, R$ 288. E não foi emprestando dinheiro. Outra coisa que eu gostaria de falar, antes de entrar pra essa parte financeira, adicionando aqui na parte da mentalidade, comportamento, é que decisões de carreira tem muito mais a ver com futuro e projeção do que com presente e conforto. Eu poderia ter ficado lá dentro do quartel, fazer uma provinha, fazer um curso ali pra virar sargento temporário e ganhar 4 mil por mês durante uns, sei lá, uns 5, 6 anos. Pô, onde que tu acha um salário de 4 mil sendo CLT por aí tão novo, sabe? É difícil. Eu ficava pensando, se eu ganhar 4 mil, eu posso ser laranjeira, né? Que é o cara que tem alojamento lá no quartel, dorme lá no quartel, enfim. E economizar, investir uns 3 mil por mês. Claro, eu viveria ali com a água, luz, comida, o teto ali do quartel, só ali, e vivendo apenas com R$ 1.000. Eu pensei nessa possibilidade, porque se eu consigo viver com 1.000 aqui sendo soldado recruta, eu vou conseguir viver com 1.000 sendo sargento também. Mas claro, ganhando 4 mil. A tentação era grande, mas e depois? Não bastava só ganhar aquele dinheiro, daí sair do quartel depois de uns 5, 6 anos, e aí, não tem mais nada, sabe? Teria, claro, que fazer um curso, faculdade, se especializar em alguma coisa durante esse tempo do quartel. Mas eu não queria ter gente ruim do meu lado, gente de mau caráter. Meu cérebro já tava se deteriorando, já tava derretendo. Imagina se eu ficasse por anos lá dentro. Eu via muita gente de 19 anos pra cima, de 20 e poucos anos ali, com ações e mentalidade de uma criança de 12 anos. E o pensamento de tudo isso depois que eu saí foi: que bom que eu saí. Na ida pro ônibus, eu confesso que eu me emocionei, porque, pô, é toda uma cerimoniazinha legal, uma formatura ali pra tu sair. Tu ganha ali uma carta de recomendação, ganha uma honra ao mérito. Eu fico muito mais agradecido por ter saído agora. Eu iria me arrepender muito se eu ficasse lá, porque eu iria só pelo dinheiro de curto prazo. Portanto, a gente precisa abrir mão de algumas coisas do presente em prol do nosso futuro. Beleza, chega de falar disso. Vamos falar sobre dinheiro. Esse vídeo pode ser utilizado por qualquer pessoa, só adaptar pra sua realidade. Eu vou usar o salário que eu ganhava como exemplo, que era R$ 1.013,04. Mas, arredondando, eu vou colocar aqui R$ 1.000. Primeiro de tudo, o que o pessoal faz quando ganha esse dinheiro? O que eu vi a maioria das pessoas fazendo? Tem uma coisa principal que eu vi que a maioria das pessoas estavam fazendo e não estavam pensando antes de fazer. Não repitam isso, tá? A principal coisa, se entupir de dívidas. Como que as pessoas se entupiam de dívidas no quartel? Claro, já tinha dívidas anteriores, tinha gente que cuidava, ajudava ali, né? Irmãos, essas paradas assim. Tinha gente que se entupia de dívidas com lojas de roupa, que já é outra situação. Então tinha gente que tava com dívidas já de antes, né? Mas lá no quartel as pessoas faziam o quê? Usava todo o salário, apelava pro crédito, cheque especial e de tudo um pouco que o banco oferecia. Comprava farda, coturno novo, que era exageradamente caro lá no quartel. E tinha gente que nem sequer precisava, não usava, sabe? Comprando comidas exageradas
parceladas na cantina do quartel, que também é exageradamente cara, é quase tudo o dobro do preço. Essas dívidas vão acumulando cada vez mais, ao ponto de você sair do quartel e ainda tá pagando essas dívidas do quartel. Esse primeiro passo de não se endividar é o principal. Então quer dizer que eu não posso comprar farda, coturno, comida lá no quartel? Não, não é isso. Se você quer ficar mesmo, quer engajar, quer continuar lá dentro, tá decidido disso, pô, compra farda, investe nesse novo fardamento, que pra te deixar mais confortável, mais aparentemente agradável ali, pra você conseguir subir de cargo, enfim, e dá o gás ali pra conseguir engajar. Caso contrário, não fique gastando com besteiras. Não é necessário comprar isso. Eu passei um ano sem comprar fardamento e coturno lá na lojinha do quartel. Eu consegui ficar só com o que eles deram. Então tem como sobreviver com aquilo. Então você que tá entrando ali pro quartel, evita ao máximo comprar coisas da lojinha e da cantina se tiver lá, né, dentro do quartel. Porque, pô, uma paçoca era R$2,50, uma barrinha de chocolate era R$11,50. E é impressionante que tinha gente que se endividava até nisso. E o quartel oferece café da manhã, almoço e janta. Então dá pra se controlar. Agora falando de mim, o que eu fazia com R$1.000? No primeiro mês a gente não sabia de nada e a gente tinha que comprar as coisas pro campo. Então teve sim um gasto bem maior. E muito mais com coisas desnecessárias que a gente percebeu que realmente não precisava depois de um tempo, né? E depois de tudo isso ter passado, eu percebi que dava pra ter economizado muito mais. No começo eu tinha bastante gasto com kit coturno, kit higiene, armamento. Tinha um monte de kit. Eu recomendo pra quem for entrar e for fazer o campo e precisar comprar esses kits, né? Não compra eles já prontos. Faz o teu próprio kit. Fala com seus superiores o que precisa colocar nesses kits e daí sim você monta o seu próprio kit. Você vai economizar em torno de 300 conto pra cima, hein? No meu foi assim. Eu não sei nos outros lugares, né? Eu não sei como é que funciona nos outros quartéis. Outro gasto expressivo era com viagem, porque como a gente morava mais de 300 km longe de casa, era meio caro pra pagar pra ir e voltar, dependendo de como você vai, né? Só pra ir num final de semana, ir numa sexta de tarde e voltar no domingo de noite, porque segunda de manhã já tinha que estar lá pronto pra fazer as coisas, né? Lá no quartel. A viagem, né, durava em torno de 6 horas, dependendo se tu ia de ônibus ou de carro, mas dava entre 140 a 220 reais, dependendo de como tu ia, né? Se tu ia de carro, dava umas 4 horas por aí de viagem, 4 horas e meia, dependendo do trânsito também. Tinha o ônibus fornecido pelo sargento também, lá do quartel especialmente, que fazia um preço super bacana, que a gente ia de ônibus, com conforto maior, uma segurança maior, né? E pagava também 140 pra ir e voltar. Mas dependendo dos ônibus ali, se for pegar um ônibus assim, da rodoviária, dava uns 200 pra cima, assim. Mas como que eu gerenciava esse dinheiro? Eu tava aproveitando esse tempo que eu tava recebendo, né, esses R$1.000 e investia. 50% do que eu ganhava eu investia, ou seja, R$500. E daí daqueles R$1.000, 500 era pro meu futuro. Aí sobrava mais ou menos uns R$500. Vamos dizer que um mês tem 4 semanas e meio. Vamos arredondar pra 4. Eu viajava umas 2 semanas, era mais ou menos uma semana sim, uma semana não, por causa dos serviços. Então dava mais ou menos uns R$280 por mês em viagem. Pra mais, né, às vezes. Porque tinha questão de Uber pra ir pra algum local, enfim. Então, R$500 menos 280, R$220 é o que sobrava. Vamos dizer que eu usava mais ou menos uns R$120 pra comida, pra beliscar umas coisas. Comia bastante barrinha de proteína, porque eu precisava de proteína, eles não ofereciam quase nada de proteína lá, de carne, essas paradas assim. Não tinha ovo, então eu precisava me reabastecer pelo menos nisso, né? E eu comprava essas barrinhas de proteína que não são muito baratas. Então vamos dizer que dava mais ou menos R$120 por mês. Sobram R$100. Show, legal. O resto vai em Uber, eu acho, né? Pra se locomover pra algum lugar, tu vai pro shopping, tu vai pra academia, tu vai fazer alguma coisa. R$100 aí acho que é até pouco, né, de Uber. Mas vamos dizer, o que sobrou, né, vamos dizer R$100, fechou. Mas agora vem o pulo do gato. A mente de um jovem que gosta de aprender, gosta de estudar sobre empreendedorismo e formas de ganhar mais dinheiro, sempre é mais diferente que a das outras, né? O que eu percebi? Eu percebi que a gente só comia o que o quartel oferecia. E era tudo meia boca, era meio, né, a comida lá do quartel. E era raro ter doce pra gente comer. Alguns docinhos pra gente beliscar durante o dia. E na cantina era tudo muito caro. Então, para as pessoas comprarem uma coisa mais barata, as pessoas tinham que sair do quartel, esperar o expediente acabar, né? Sair do quartel, ir até o mercado e voltar pro alojamento, né? E guardar as coisas ali. Então eu pensei, por que não trazer o mercado pra gente? Foi aí que eu transformei a parte do meu armário em um mercadinho. Ah, eu fiz isso mesmo. Eu vi um problema, busquei uma solução e uma forma de ganhar dinheiro com isso. R$1.000 é muito pouco, né? É muito ruim viver com R$1.000 lá dentro, imagina aqui fora, né? Foi aí que eu pensei numa renda extra, né? Foi aí que eu comecei a vender doces no quartel. Vendia paçoca, bolacha, biscoito, né? Tanto faz. Chocolate de diversos tipos, bombons, house, Trident, bala, suco. E usava a justificativa que a cantina era muito mais cara e mais longe também de se locomover, porque eu tava vendendo no alojamento. Era só a pessoa atravessar ali ou só ir até a minha cama ali. Pô, show, legal, abri o armário e vendi
ah, o que tu quer? Daí a gente fazia essa negociação. Outra justificativa, a cantina, ela abria de manhã, no horário do expediente, e fechava de tarde, no horário do expediente também. Meu mercadinho, meu armário, ficava aberto quase que 24 horas. Como que eu fazia isso? Eu comprava no atacado, vendia mais caro que o atacado e mais barato que na cantina. Assim eu tinha essa justificativa, né, de vender mais barato que na cantina e ter ali uma margem de lucro legal diante ao atacado. Isso não podia fazer, se alguém descobrisse lá, eu tava ferrado. Mas azar, eu já tava em mente que eu não ia ficar lá, eu não queria, né? E por que não ganhar um dinheiro com isso? Por que não aproveitar essa oportunidade? Podia dar errado, claro, são vendas, né? O risco era alto. Eu usei o dinheiro que eu ganhava do quartel pra investir nesse negócio. E foi dando muito certo. Olha só, vamos lá. Na primeira leva de vendas, eu desembolsei, né? Investi R$102. Contando com Uber caso eu precisasse me locomover, ou ir até o atacado, ou voltar pra casa. Eu usei esse valor meio baixo só pra ver no que ia dar, né? Porque era um começo, não sei se o pessoal ia topar ou não, ia gostar. E caso eu perdesse dinheiro, ia ser só R$102 de 1.000, né? Então, de um mês. Então, tá tranquilo. Eu tive uma receita das vendas de R$183,50. Ou seja, eu vendi R$183,50. Subtraindo aqui, então, a receita pelo custo de investimento, né? Pelo investimento que eu fiz ali, pelo que eu desembolsei, eu tive um lucro de R$81,50. Isso dá um percentual, né? De retorno sobre o investimento de 80%. Esse indicador, o retorno sobre o investimento, é o que a gente chama de ROI, R-O-I. Ele também é utilizado nos investimentos para ver o retorno sobre o investimento de uma empresa. Então aqui nas vendas a gente também pode fazer isso. Então quando eu for falar ROI, lembra que é o retorno sobre o investimento, o percentual do lucro. Deu bom? Legal! Agora vamos para a segunda leva de vendas. Eu fiz um investimento de R$147, uma receita de 247, ou seja, um lucro de R$100, um ROI de 68%. Terceira leva, um investimento de R$188,14, uma receita de R$370, ou seja, um lucro de R$181,86, que deu um retorno sobre o investimento, um ROI, de 96,6%. Aí fechou o mês. Nesse primeiro mês, eu tive um lucro de R$363,36 aproximadamente. Esse mês aí, eu não sabia, né? Era só um teste, né? Pra ver o que o pessoal ia querer. Então eu não sabia qual é que era a demanda certa das pessoas, quais produtos comprar, o que as pessoas queriam de fato. Mas com o tempo, eu fui acertando em cheio os produtos e o preço a colocar, né, nesses produtos. Por exemplo, lá no quartel as pessoas eram fascinadas por doce. Queria chocolate, bombom, paçoca, bolacha toda hora. Então eu comprava mais disso, obviamente. Eu parei de comprar salgados, eu comprava também Clube Social, bolachas da Piraquê. Eu parei de comprar porque não vendia direito e era muito mais caro. Então as pessoas queriam era doce. Teve uma hora que a demanda estava muito alta por doce, bolacha também. Então eu tive que aumentar o preço com o tempo, né? Eu comprava umas bolachas por mais ou menos R$1,15, R$1,25 e vendia por R$2. Como aumentou a demanda, essas mesmas bolachas que eu comprava, eu comecei a vender por R$3, que ainda assim eram mais baratas que na cantina, custavam uns R$4,50. Eu tinha um lucro de mais de 100% nas bolachas também, nesse caso, né? Começou a aumentar os lucros, eu comecei a melhorar a qualidade das bolachas, as pessoas queriam comer mais ainda as bolachas, e o custo acabou ficando um pouquinho maior, né, por causa dessa qualidade maior. Comecei a comprar traquinas, Bono, Oreo, Negresco, então eu tive que aumentar o preço também, porque o custo começou a aumentar também. Eu comprava essas bolachas mais ou menos por uns R$2, R$2 e pouco, e vendia por R$4, ou seja, eu tinha praticamente 100% de lucro nas bolachas também, que ainda assim se tornava mais barato que na cantina. Então no primeiro mês eu lucrei aproximadamente R$363. Resumidamente, no segundo mês eu lucrei R$1.317, aumentando mais de 3 vezes o lucro no mês anterior. Só nessas vendas, né, desse segundo mês aí, vendendo, eu ganhava mais que o salário do quartel, só com as vendas. Eu comecei a acertar muito bem os produtos e os preços. O pessoal foi divulgando o mercadinho, né, no meu armário, no boca a boca. As pessoas conversavam entre si, tinha gente de outra companhia comprando, mais pessoas vieram e eu comecei a aumentar o investimento também, o que resultou num lucro maior. O terceiro mês fechou com R$1.526. Era um salário e meio só com as vendas. Aí, os investimentos estavam mais ou menos na casa dos R$350 e um ROI de mais ou menos 90%. Alguns davam mais, alguns davam menos, mas essa é a média. Lembrando que tinha dias que eu tava fora, né? Eu tava de serviço, então não tinha como vender. No quarto e último mês, foi um lucro de R$1.565. O maior lucro que eu tive, né? Foi mais de um salário e meio aí na conta. Então por que eu parei, né? Porque no meio dessas vendas, teve umas controvérsias e burrice da minha parte. Eu cometi 2 erros principais para destacar. Primeiro, eu não dei ouvido aos clientes. Isso
mais por conta da forma de pagamento deles. Eles insistiam em pagar no cartão pra eu comprar uma maquininha, né, de cartão de crédito, mas eu negava e disse que não era preciso e não sei o que. E a outra foi confiar. Eu fazia a base de fiado também. Se a pessoa não tivesse como pagar na hora, ela pagaria dia 1, quando recebesse o salário. Muita gente fazia isso, como muita gente pagava, legal. Acabou que 3 pessoas ficou me devendo, né, nessa base de fiado e tudo quando eu saí do quartel. Uma ficou devendo R$222, outra ficou devendo 50 e a outra ficou devendo 10. Poderia ter ganhado mais aí se 222 fosse pra outra pessoa. Enfim, eu totalizando deu R$282 que eu deixei de ganhar. Agora, né, depois de tudo isso passado, eu percebi que poderia ter continuado a vender se eu tivesse comprado a maquininha, né, se eu tivesse dado ouvido aos clientes ali. Porque essa coisa do pessoal ficar devendo ficou entrando na minha cabeça, né. Tinha gente que comprava e daí deixava pra pagar no mês seguinte, só que não tinha dinheiro no mês seguinte, daí deixava pra outro mês, daí ele pagou metade, daí deixou pra outro mês, daí pagou a outra metade. Então ficou levando, eu não queria mais isso. Eu deveria ter comprado a maquininha, com certeza seria muito melhor, os lucros iam ser bem maiores, mas não foi isso que aconteceu, então não tem como reverter essa história, né. Mas essa coisa de ficar o pessoal devendo entrou na minha cabeça e isso me deixou meio perturbado. Nesses meses, enquanto eu tava vendendo, veio a concorrência, né. As pessoas viram que tava dando certo, tava dando lucro, e as pessoas queriam isso também, claro, ninguém é bobo, né. E começaram a fazer a mesma coisa. Só não deu totalmente certo, porque não fizeram com a mesma seriedade que eu. Eu peguei e diversifiquei bastante os produtos, então não fizeram com a mesma seriedade que eu e diversidade, mas elas conseguiram lucrar também, o que é ótimo. E eu acabei deixando de ser um monopólio dentro do alojamento. Mas sempre que tiver gente vendendo e conseguindo gerar lucro, né, dinheiro pra se ajudar, enfim, é sempre válido. Então esse é o poder das vendas. As pessoas precisam de algo, você tem esse algo a oferecer, elas compram e você lucra. Os dois saem ganhando nessas trocas. Sempre tente achar alguma forma de ganhar dinheiro no que você faz e aonde você está. No quartel tem outras formas também de ganhar dinheiro, ganhar uma graninha extra aí, além das vendas que eu fiz, né? Pode cortar cabelo, lustrar coturno, se você tiver um carro, fazer viagens com as outras pessoas, né? Dar uma de Uber ali também, costurar alguma coisa pra alguém, mas claro, sem que nenhum superior saiba. Eu não tô incentivando nada disso, só tô dando umas dicas aí, caso, né, queira fazer. Investimentos também é uma forma de ganhar um dinheiro extra ao longo do tempo, né? Independente da sua área de atuação, tanto dentro do quartel quanto fora do quartel. Ok, agora quanto que eu consegui lucrar vendendo doces dentro do quartel? Eu lucrei R$4.500 só com as vendas. Isso foi um dinheiro extra, né? Além dos R$1.000 que eu ganhava de salário do quartel. Eu tive uma receita de R$9.125 e um investimento, né, os custos ali, de R$4.625. Isso dá mais ou menos um ROI de 97,3%. Mexer com vendas e o resultado que você pode ter com elas é surreal. Ainda mais se o negócio for digital. O meu era tudo físico, né? Tinha um limite ali. A vida, ela nos dá oportunidades, basta a gente enxergar. E contar com um pouquinho com a sorte também, né? Não dá pra negar. Com certeza foi um ano diferenciado e único na minha vida. Teve momentos de diversão e frustração, convivi com pessoas completamente diferentes de mim, e isso me trouxe mais compreensão do mundo afora. Na minha perspectiva, eu recomendo a experiência, não queria servir, mas eu também não me arrependo. Leve todas as considerações que comentei antes de você dizer ao certo se quer ou não ir. Cada realidade é diferente, atente-se à sua. Pra mim, a vida é essa, tem que experimentar, tem que viver coisas novas e diferentes, viver junto com outras pessoas, compartilhar vivências, rir, se divertir, aproveitar o que tem de melhor e tirar lições boas o máximo possível. Se você tem a mesma visão que a minha, vai, aproveita. Caso não, pense melhor. Se você ganha um bom salário aqui fora, tem uma visão já de futuro bem projetada e tá no caminho de construir esse futuro, eu não sei, eu não recomendaria entrar no quartel, porque isso vai te atrasar bastante. Caso contrário, você pode acabar gostando daquela rotina, gostar das coisas de que fazer por lá e se encontrar lá, como muita gente já fez. Enfim, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos, compartilha com quem você acha que tem interesse, com uma pessoa aí, com um amigo seu que vai entrar no quartel ou que já entrou, até porque muita gente vai se identificar, com certeza. Até logo e seja independente.